Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, né? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, nós vamos finalizar o item aqui, tá? Que é a liberdade, é a fatalidade, tá? No capítulo 10º, Lei de Liberdade, tá? Do terceiro livro. Vamos lá. Pergunta 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isto fatalidade? Será uma fatalidade se quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creia seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que se o quisessem poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado o dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Pergunta 864. Assim, como há pessoas a quem sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. Que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Pergunta 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo, alguns espíritos hão escolhido previamente certa espécie de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Pergunta 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te levarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilâmines, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior a dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas.
Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Pergunta 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, que prendia as estrelas dos destinos dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Então, o que é trazido para nós aqui hoje, né? Esse assunto é bem interessante, né? Porque nós temos, às vezes, na cabeça que uns têm mais sorte que os outros, né? Ah, para mim tudo dá errado, para outros tudo dá certo, né? Na verdade, cada um precisa ter uma prova na encarnação, né? Então, a prova é de fato ter essa resignação aqui, essa resiliência, né? Para passar pelas dificuldades que é, estão colocadas, né? E acordadas antes da encarnação. Então, muitas vezes parece que nada dá certo, né, na sua encarnação, mas é isso mesmo, nada vai dar certo porque é algo que a gente precisa se ajustar, muitas vezes com falhas do passado, e a maioria das vezes isso é escolhido por nós lá no mundo espiritual, para purificarmos o espírito, tá? Passarmos pelas dificuldades. E qual é o mérito que temos se conseguirmos passar? Nós vamos ter uma evolução mais acelerada, mas não adianta passarmos pelas provas murmurando. Nós temos que sim ter resiliência, resignação, agradecer a Deus a oportunidade de estar passando aquelas dificuldades para que o espírito se purifique e não ficar reclamando ali, né? Se a gente ficar reclamando, aí todo o mérito de passar por aquela prova vai acabar, tá? Aí a gente não vai conseguir passar por essa prova e não vai conseguir aprender o que deveríamos, tá? O que vai acontecer? Vamos ter que vir outra encarnação aqui para aprendermos as mesmas coisas. Por outro lado, né, parece que tem aqueles que são sortudos, tudo dá certo e tal, né? Na verdade, essa é a prova dele. É, é ter tudo dando certo e não se envaidecer, tá? Saber lidar com aquilo. Saber que existe alguém que está com um problema e não tem nada dando certo ali do outro lado e ajudar aquele próximo, ter caridade para ele conseguir suportar a dor que ele está passando. Então, talvez essa lição seja mais difícil do que a de quem está sofrendo, porque quem está sofrendo não tem muita escolha, ele está sofrendo. Agora, aquele que não está sofrendo, está dando tudo certo, é muito mais difícil ele voluntariamente ir lá e ajudar quem não está conseguindo obter êxito nas coisas, tá? Porque é uma decisão muito mais daquele momento ali da encarnação. Então, aquilo define muito como vai ser a sua encarnação, né? Então, talvez seja até mais difícil para quem tem as coisas dando certo, tem abundância das coisas, tomar a decisão correta para ajudar aqueles que não estão ali muito bem naquela encarnação, naquele momento, do que aquele que não está bem. Aquele que não está bem está tentando melhorar. Então, na verdade, muitas vezes o que a gente acha que está muito bem, ele pode ficar muito mal com um passo em falso aqui, uma ação errada. Por outro lado, aquele que está não muito bem agora na encarnação, com as coisas dando erradas, se suportar bem, agradecer a Deus, com certeza ele vai colher isso lá na frente, principalmente quando retornar aí ao mundo espiritual, tá? Acho que a, a colheita dessa plantação vai vir muito forte aí e com certeza o espírito vai se purificar com as dificuldades passadas aqui no planeta, tá? Então por hoje é isso, que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.